Olá, boa tarde. A Caritas retomou um projeto editorial. Ele será apresentado neste programa, onde contamos com a presença de Lajos Raposo, coordenador deste projeto, com quem falaremos depois de lhe mostrar notícias que marcam a atualidade religiosa. O Papa Francisco falou a todos os peregrinos presentes no Vaticano este domingo para destacar a importância da vida consagrada com uma missão específica na Igreja e na sociedade. No dia em que a Igreja encerrava a Semana da Vida Consagrada, Francisco aproveitou o seu encontro dominical com os peregrinos para sublinhar a missão dos religiosos e religiosas católicos em diferentes setores da sociedade. Le persone consacrate sono segno di Dio nei diversi ambienti di vita. Sono lievito per la crescita di una società più giusta e fraterna. Sono profezia di condivisione con i piccoli e i poveri. La vita consacrata ci appare proprio come essa è realmente. È un dono di Dio alla Chiesa, un dono di Dio al suo popolo. Francisco recordou que o ano de 2015 vai ser dedicado pela Igreja Católica à vida consagrada para valorizar com gratidão as experiências de vida consagrada e aprofundar o conhecimento dos diversos carismas e espiritualidade. No dia anterior, o Papa tinha-se encontrado com 8.000 membros da comunidade do Caminho Neocatecumenal, agradecendo a Deus pela alegria da fé e o ardor do testemunho cristão dado pela comunidade. 75 destas famílias foram enviadas em missão para diversas partes do mundo e o Papa deixou algumas recomendações. A primeira, disse Francisco, é ter o máximo cuidado em edificar e manter a comunhão no seio das igrejas, onde as famílias irão atuar. O Papa referiu que a comunhão é essencial, por isso é preciso assegurar a unidade entre os irmãos que formam a única comunidade eclesial da qual os enviados devem sempre tomar parte. O Papa Francisco terminou o seu discurso encorajando as famílias que partem, dizendo para evangelizarem com amor, levando o amor de Deus às periferias do mundo e pedindo para serem mensageiros e testemunhas da bondade e misericórdia. Neste encontro foram enviadas em missão 9 famílias portuguesas pertencentes a diversas dioceses de Portugal. O Caminho Neocatecumenal nasceu há 50 anos, em Espanha, por iniciativa do pintor e músico Kiko Arguello e da missionária Carmen Hernández, e é reconhecido pela Igreja Católica como um itinerário de formação católica válido para a sociedade nos dias de hoje. A espiritualidade e o afeto devem estar na base da proposta vocacional à vida consagrada. Os religiosos querem que o apelo vocacional seja feito com qualidade. Representantes de vários institutos e congregações religiosas participaram no encontro que sublinhava a originalidade da proposta vocacional e as características de que esta se deve revestir nos tempos que correm. Espiritualidade e afetos são duas marcas na nossa cultura contemporânea e com a qual parece existir alguma dificuldade em dialogar. As pessoas andam à procura. As pessoas procuram vivenciar muito e dão muito valor aos afetos e, ao mesmo tempo, a Igreja, a vida religiosa, a fé, apenas parece andar afastada disto. E, portanto, refletir sobre isto é, no fundo, termos a oportunidade de abrir pontes, colocar pontes para entrarmos em diálogo com a nossa cultura e sermos capazes de propor a vida com vocação, e neste caso a vocação à vida consagrada, neste mundo, que está muito aberto à espiritualidade e que valoriza muito os afetos. O desafio ao trabalho vocacional da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal passa por dialogar, estar perto e estar junto. O desafio é mesmo ser capaz de ler o tempo, não é? De reconhecer nesta cultura essa busca, essa procura que está nas pessoas, essa necessidade de sentir a proximidade, de tocar o outro, de as pessoas se encontrarem em profundidade e perceber que não há nenhum divórcio entre a fé ou entre uma vida vocacionada para a vida religiosa e esta cultura, não é? A Comissão Nacional das Vocações da CIRP quis saber como algumas congregações trabalham esta dimensão da proposta vocacional para que as boas práticas se possam multiplicar.
Os jovens recebem, muitas vezes, notamos que se perguntam, têm muitas vezes também vergonha, têm muitas vezes o receio da própria família, dos próprios colegas, da própria sociedade, que cada vez mais vai também deixando para mais tarde estas questões, que vemos também que a adolescência, por assim dizer, vai aumentando de idade, os jovens cada vez tomam as suas decisões muito mais tarde, mas é também neste contexto onde nós trabalhamos especialmente com a juventude, que também queremos ajudá-los também a descobrirem o seu plano de felicidade, o projeto que Deus tem para cada um destes jovens. Sofia Antunes defende que temos que fazer uma pastoral vocacional mais enculturada aos dias de hoje. Ou seja, o jovem procura, sobretudo, primeiro que tudo, uma experiência de Deus profunda. E depois que a vida das congregações religiosas, a vida de Jesus Cristo, que seja proposto uma vida de hoje. Não que seja proposto com os valores de ontem, também, mas enculturados no dia a dia de hoje. Uma vida comunitária alegre, uma oração que passa pela experiência de vida e que depois dá vida aos outros também. Mas, sobretudo, esta componente da alegria. Não é da autorrealização, é da alegria na vida das pessoas. Um encontro que levou os Institutos de Vida Consagrada a questionar a sua presença e ação pastoral na sociedade, bem como a proposta vocacional que dirigem às novas gerações. Portugal participou na semana que debateu em todo o mundo a liberdade de escolha da escola. Numa conferência, debateram-se os princípios que esperam concretização nas escolas portuguesas. O princípio é claro, os pais deveriam poder escolher a escola que se adequa melhor ao perfil dos seus educandos e que oferece propostas educativas em sintonia com projetos de vida familiares. Se noutros países essa é a realidade, em Portugal ainda não passa de um princípio teórico, quase exclusivamente dependente de possibilidades económicas. Nesta conferência sobre a liberdade de escolha da escola, a impossibilidade de optar não impediu que se afirmasse uma vez mais a teoria. A educação tem que ser exercida com liberdade e a liberdade é um bem em si. Por isso, há que entender que é um direito dos pais escolher a escola que os vai ajudar na educação dos seus filhos, quer seja a escola pública, quer a escola privada. Obviamente que não é um debate entre o ensino estatal e o ensino não estatal. É um debate assente na liberdade dos pais de poderem escolher a sua escola para os seus filhos. São os pais que conhecem melhor aquilo que os filhos precisarão, são os pais que têm uma ideia de que tipo de formação e educação quer dar aos seus filhos. Por outro lado, também é o direito das escolas poderem apresentar projetos educativos diferentes e diversificados daqueles do Estado. Dois desafios colocados às famílias e às escolas que a Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo espera alcançar brevemente. A aprovação pelo Presidente da República do novo Estatuto de Ensino Particular e Cooperativo parece dar passos nesse sentido. O novo Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, que foi recentemente aprovado pelo Sr. Presidente da República, consagra três coisas que são fundamentais. A primeira é uma nova relação entre o ensino particular e cooperativo com o Estado. Depois, o fim da supletividade do ensino particular e cooperativo, que nem sequer era possível, mas que agora fica transparente. Isto é, o ensino particular e cooperativo faz parte do sistema educativo, da oferta educativa nacional. O terceiro ponto tem a ver com a autonomia da escola, isto é, com a possibilidade das escolas apresentarem os seus projetos, obviamente, mediante mínimos que serão apresentados pelo Estado como necessários para a sua formação, mas depois ter a autonomia de dar essas matérias e fazer uma oferta diversificada em função da sua comunidade educativa. Falta dar seguimento a uma lei que espera ser regulamentada. Até lá, associações que lutam pelo ensino livre debatem nas famílias e no ambiente educativo os mecanismos que possibilitem a escolha. Ela depende, antes de mais, da existência ou não de ofertas variadas. Sem autonomia, as escolas não conseguem fazer projetos educativos diferentes. E aqui coarta-se a liberdade de escolha. Estamos a falar para todas as escolas. Escolas do Estado, de iniciativa estatal, escolas de iniciativa privada, de iniciativa cooperativa ou social. Todas estas escolas fazem parte do sistema educativo e dentro do sistema educativo deve existir equidade no tratamento com estas escolas, para que elas exerçam a sua autonomia, criem os seus projetos e os pais depois possam escolher o projeto que querem para os seus filhos. Uma entidade que apresenta à sociedade o seu projeto educativo está-se a responsabilizar por eles. O Estado o que deve fazer é depois acompanhar,
se aquilo que foi proposto está a ser concretizado. Pode acompanhar através da aproximação junto das escolas, acompanhará também nos resultados, através dos exames, que é o escrutínio normal de poder saber se aquilo que foi proposto em termos académicos é aquilo que o Estado reconhece como necessário para a sociedade portuguesa. Modelos que permitirão depois às escolas diferenciar ofertas de acordo com a comunidade educativa, valorizando a dimensão da arte, do desporto, da religião ou das tecnologias, mas só depois de existir a autonomia das escolas e da possibilidade de escolha de projetos educativos. Esse desejo esteve em análise durante uma semana no ambiente educativo e familiar. A Conferência Liberdade de Escolha da Escola foi um contributo para esse debate. Notícias que estão em atualização permanente em agência.eclésia.pt. Falamos agora do projeto editorial da Caritas, coordenado por Lajes Raposo, hoje convidado do programa Eclésia. Cumprimento antes de mais, muito boa tarde. Obrigado por estar connosco, Sr. Engenheiro. Pedir antes de mais que nos informasse acerca desta iniciativa de retomar este projeto editorial da Caritas. Em que circunstâncias aconteceu? A situação é que a edição está em crise. Toda a gente sente isso e as editoras estão a quebrar, a ter dificuldades. E, portanto, há uma quantidade de livros que são necessários, mas que não são publicados. Portanto, a intenção foi fazer livros de pequena tiragem, que são necessários para grupos específicos, não indo competir com o mercado que hoje exige tiragens altas e distribuições que são muito onerosas. E, portanto, é isso. E acredito que vai muito ao encontro do que é a especificidade da Caritas e a atividade da Caritas também em Portugal. Sim, e de uma maneira geral para toda a atividade socio-caritativa da Igreja. Respondem-se aí a necessidades que há nesse âmbito mais abrangente. Exatamente. Uma das zonas que está muito carenciada é que há muitas pessoas com profissões técnicas de grande diferenciação nas instituições, não têm bases para formação e são pessoas que estão interessadas num nível mais alto de informação. E, portanto, nós estamos na editorial a seguir 3 linhas de resposta. Uma é a da teologia e, portanto, livros que são utilizados na universidade e na formação dessas pessoas de grau superior. A segunda, as personalidades, porque há uma história por trás e é muito interessante retomar vidas de pessoas que foram marcantes na sua altura. E a terceira são mesmo as coisas técnicas que são necessárias neste aparelho todo. Dos volumes já publicados, acredito que tem exemplos dessas várias 3 linhas que estão publicadas, não é? Por exemplo, nessas biografias, quais foram as personalidades já apresentadas na editorial Caritas? Olha, ia-lhe falar de uma que é do Padre António de Oliveira. O Padre António de Oliveira foi diretor de Caxias, nessa altura se chamaria Reformatório. E foi um homem que, na altura, teve muita importância social. E o Afonso Costa, o célebre ministro, foi a ele que foi buscar e encarregar de fazer a legislação de proteção de menores. E essa legislação foi depois adotada noutros países da Europa, a base, e durante muitos anos, dezenas de anos, só recentemente é que há legislação nova e com novos conceitos. De maneira que este Padre António de Oliveira é realmente uma figura marcante que nós temos de retomar para o nosso presente. O livro é essencialmente um itinerário biográfico do Padre António de Oliveira. Sim, mas fundamentalmente centrado sobre as ideias dele, porque na altura foram ideias muito inovadoras. Maneira que, e o livro, além disso, tem o interesse de ter um prefácio feito pelo Dr. Armando Leandro, que é a grande figura neste momento sobre estes assuntos. Da proteção de menores, sem dúvida que sim. No capítulo teológico, que títulos já foram publicados e qual destacaria? Olha, é uma situação muito interessante porque constituiu-se na Gregoriana, em Roma, um think tank sobre teologia moral. E que está, a figura tutelar é Sérgio Bastianelli, que foi o catedrático ali durante muito tempo,
e que tem a particularidade de que este think tank tem um elemento português que é o Padre Pereira de Almeida. Esse think tank vai-se reunindo ao longo dos anos e nós começámos a publicar o trabalho desse think tank. Portanto, está aqui um dos livros e, portanto, estes são eminentemente atuais. Quer dizer, quando sai em Itália, nós publicamos aqui simultaneamente. E, portanto, é uma coisa, digamos que, o mais avançado em termos de investigação dentro da Igreja na área da teologia moral. Vai atualizando para os tempos atuais, para as circunstâncias atuais, a doutrina social da Igreja, através desse debate? Sim, já há neste momento, este Sérgio Bastianelli esteve cá agora em Portugal e fez aí um circuito de apresentações, portanto isso foi muito interessante, mas eles continuam a trabalhar e já está em preparação um outro livro do think tank, do grupo, e que nós iremos publicar simultaneamente. Ou seja, de um lado temos de ter as situações de referência, livros que já não existem no mercado e que são necessários, e portanto estamos a fazer esses. Do outro lado, apanharmos o que houver de última palavra nos assuntos. Vão sentindo a procura para esses títulos, nomeadamente no meio académico, entre quem investiga nessa área? Já estão a ser utilizados como livros de Conseguem texto. ser incluídos nas biografias de diferentes cursos? Aliás, são procurados para isso, não é? Lá está um mercado que é um mercado necessariamente muito restrito e que só pode ser feito desta forma. Não é? E, de facto, é uma bibliografia cada vez mais presente. Disse-me que havia uma outra linha, aquela que pode ir proporcionando uma formação específica a muitos técnicos que trabalham nas vossas instituições. Exatamente. E uma por onde arrancamos é a da gerontologia. Portanto, está aqui um livro feito pelo professor Candeias, que se tem dedicado a isto e que é um livro destinado a ser um livro introdutório à gerontologia em qualquer curso em que entra situações de terceiras idades, etc., não é? Seja qual for o destino do curso, este será, digamos aqui, um livro base dentro da gerontologia. Os autores, fui reparando que existem diferentes autores, uns nacionais, outros não, outros são traduções. Há uma pesquisa por parte do engenheiro Lage Raposo e, enfim, da equipa editorial para a escolha destes temas e para a escolha dos respectivos autores? Sim, há uma escolha necessariamente porque eles já terão de ter tido reconhecimento antes para nós podermos ir fazer isso com eles, não é? Portanto, nesse aspecto, sim. Mas o outro é que estes livros estão sempre feitos com uma parceria com alguma outra instituição. Por exemplo, fizemos com São Vicente de Paulo uma história sobre o Frederico Ozanam. Não existia em português e, portanto, estamos a tratar disso, mas em parceria com eles. Da mesma forma que estas outras estão a ser feitas em parceria com a Faculdade de Teologia da Universidade Católica. E da mesma maneira que fizemos um sobre a Teresa Saldanha, fizemos com as dominicanas, visto que ela foi a fundadora das dominicanas. Dessa congregação religiosa. Perguntava-lhe, engenheiro Lage Raposo, que mais-valia constitui para o trabalho da Caritas, para as atividades que têm que levar por diante, que mais-valia constitui o propor a toda a sociedade esta literatura? Bom, primeiro o trabalho da Caritas fica mais consolidado, na sua opinião? Fica porque isto acaba em sessões de formação. E nós já levamos, neste momento, 23 sessões feitas no país e tivemos 2.500 assistentes nessas nessas 23 apresentações. E, portanto, isso são momentos fundamentalmente de debate e de discussão acerca da matéria dos livros, o que quer dizer que constituem-se sessões de formação. E vão, dessa forma, enfim, avançando nessa qualificação do trabalho que a Caritas vai desenvolvendo e vai propondo a toda a sociedade. Pois, queremos fazer isto com um ritmo que não é muito elevado,
porque o essencial é chegar às pessoas, não é publicar os livros. E, portanto, a nossa intenção é publicarmos 8 livros por ano, para poder organizar todo esta segunda dose, que é o estar com as pessoas. Neste ano de 2014, quais serão os próximos títulos? Olha, um é certamente um deste grupo, deste think tank, que está programado para ser feito. Temos um outro sobre o desemprego de longa duração, que é um trabalho feito em Portugal pela doutora Aida Ferreira. Constituiu a base deste livro, vai ser o doutoramento que ela fez sobre o assunto, e é um elemento técnico importante porque não há muita informação acerca do desemprego de longa duração, não é? Portanto, isso é outro. Iremos fazer também um outro livro com a Sociedade de São Vicente de Paulo sobre a história do Frederico Ozanam. Frederico Ozanam é considerado o primeiro economista social no meio do século XIX e é uma base muito interessante para o estudo da economia social. Para uma resposta muito breve, quem desejar alguns destes livros, onde é que os pode encontrar? A Paulos tem a distribuição, portanto, nós aí não temos, mas temos o site da Caritas, onde temos uma livraria virtual e através da qual as pessoas podem chegar lá. Engenheiro Lage Raposo, muito obrigado por ter estado aqui neste programa a apresentar este projeto editorial da Caritas e felicidades. Muito obrigado. Muito obrigado. Livros que podem encontrar de facto nas livrarias ou na página da internet da Caritas Portuguesa. Votos de bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.